Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá tudo bem, turma? Vamos lá. Não desista. Toda aula eu começo dizendo isso, já tá enchendo o saco. Mas é para entrar na sua cabeça, para incutir que vale a pena. E o direito penal é uma matéria super legal. Tenho certeza que você deve estar aprendendo, assimilando e tá resolvendo questões. E aí com certeza você vai sair desse curso sabendo penal melhor do que eu. Olha aí, coisa boa. Vai sair direto para ser promotor, juiz, delegado, agente da polícia, escrivão, seja lá o que for, seja lá o que quer que seja o seu sonho, vai dar certo, você vai ver. E a gente está estudando teoria da pena. A gente está vendo primeiro, vimos o conceito de pena, vimos a finalidade de pena e estamos vendo os princípios, os principais princípios relacionados à pena. E aí no quadro a gente tem o próximo princípio que a gente vai ver. É o princípio da inderrogabilidade ou da inevitabilidade da pena. O conceito dele, até já escrevi aí para você, para facilitar o seu trabalho, e ele é um princípio simples. É um princípio que ele já se autoexplica, já que é o princípio da inevitabilidade da pena, significa dizer o quê? Que se estiver presente os pressupostos de aplicação da pena, a pena deve ser fielmente aplicada. Ou seja, não tem como existir, pelo menos em tese, dois pesos, duas medidas. Como assim, professor? Não tem como, porque eu sou rico e preenche a aplicação da pena, os pressupostos de aplicação da pena, não vai ser aplicada a pena para mim, só para o pobre, não. Em tese, esse princípio diz o seguinte, diz que, presente os pressupostos de aplicação da pena, a pena deve ser aplicada e deve ser fielmente cumprida. Então, para que todo mundo seja igual. Beleza, seja igual no sentido da aplicação da pena ser igual para todo mundo, seja pobre, seja rico. Se tiver presente os requisitos da aplicação da pena, se aplica a pena. Mas desse princípio decorre um outro subprincípio ou um outro princípio, digamos assim, que foi cobrado até no Mato Grosso do Sul, que é exatamente o princípio da bagatela imprópria. Professor, o que é isso? Porque quando a gente estudou teoria do crime, vocês aprenderam o princípio da bagatela. Lembra o princípio da bagatela? O princípio da insignificância ou da bagatela? O princípio da insignificância ou da bagatela é o princípio da bagatela próprio, que é esse que está aqui no quadro. Esse princípio da bagatela própria, ou também princípio da insignificância, ele vai dizer, pessoal, que a lesão ao bem jurídico é ínfima, ou seja, que praticamente não há lesão ao bem jurídico. E aí o princípio da insignificância ou da bagatela, como eu conversei com vocês, ele exclui a tipicidade material. Ele exclui a tipicidade material, portanto, ele é uma causa de atipicidade, ou seja, ele vai excluir o fato típico. Lembram disso? Pois bem, lá no Mato Grosso do Sul, foi cobrado o princípio da bagatela imprópria, que isso foi uma criação doutrinária mais ou menos relativamente recente. E o que é que esse princípio da bagatela imprópria, ele significa? Ele significa, pessoal, que existem casos que há sim lesão ao bem jurídico, só que não tem a necessidade de aplicação da pena, por faltar interesse de punir do Estado. Então o princípio da bagatela imprópria, ele diz que ele difere da bagatela própria, porque na bagatela imprópria, há sim, queridos amigos, lesão ao bem jurídico. A questão é que não há necessidade de aplicação da pena, porque falta interesse de punir do Estado. Como assim, professor? Turma, já viram um caso do pai que esqueceu o recém-nascido, o filho dele, foi o primeiro dia de férias desse pai, ele foi com o filho recém-nascido no banco traseiro, só que ele resolveu parar para visitar uma tia. Desceu, só que esqueceu o recém-nascido dentro do carro, conversou, quando voltou, o menino estava dentro do carro morto. Pois muito bem, esse foi um caso, turma, onde ele foi processado por homicídio culposo. Só que quando a gente for ver crimes em espécies, a gente vai ver um instituto chamado perdão judicial. E o perdão judicial ele serve para homicídio culposo, para lesão corporal culposa, quando a gravidade do crime, a consequência do crime é tão grave que não há mais necessidade de aplicação da pena. Então veja, esse princípio da bagatela imprópria, ele abrange essas situações onde há sim lesão ao bem jurídico, no caso houve lesão ao bem jurídico vida, só que não tem necessidade da pena. Não tem por conta do perdão judicial, ou às vezes até pode dizer, não tem porque extinguiu a punibilidade, a gente vai ver as causas de extinção da punibilidade do artigo 107 do Código Penal, prescrição, decadência, perempção, o perdão judicial em si, a anistia, graça, indulto.
Então, essas causas distintivas da punibilidade, quando eu for explicar, eu vou dizer assim, turma, causa distintiva da punibilidade do artigo 107 do Código Penal significa dizer que o cara cometeu o crime, o cara cometeu o fato típico, antijurídico e culpável, só que ele não vai ser punido, já que extinguiu a punibilidade dele. Então, essas causas de extinção da punibilidade para esse concurso, e aí a gente pode até estender para os demais concursos, foi aplicado o princípio da bagatela imprópria, onde há lesão ao bem jurídico, mas não há necessidade da pena. Perfeito. Superado esse princípio da inderrogabilidade, a gente vai para o princípio da proporcionalidade. Como eu já até andei adiantando para vocês, o princípio da proporcionalidade, ele é um princípio constitucional implícito. Muito embora haja divergência sobre se ele é princípio constitucional ou não, prevalece majoritariamente que o princípio da proporcionalidade é um princípio constitucional implícito. Significa que ele está na Constituição, mas não está de forma expressa, ele está de forma implícita. E o princípio da proporcionalidade, ele é muito importante para tanto, não só para o legislador, como o próprio juiz quando dá aplicação da pena. Por exemplo, o legislador, ele quando for tipificar um crime, quando ele for trazer um crime, a punição, a pena desse crime deve ser proporcional à gravidade daquele crime. Como assim, professor? Um crime muito criticado quando surgiu foi o crime do 319-A do Código Penal, 319-A. Esse crime do 319-A, ele fala da conduta do diretor da penitenciária ou de alguém da penitenciária, do agente penitenciário, de deixar de observar o seu dever de proibir a entrada de aparelhos celulares no presídio. Então, se você for olhar a pena desse crime, do 319-A, é o crime, então, que pune ou o diretor do presídio ou o agente penitenciário que sabe que está entrando o celular no presídio, sabe que está entrando um meio de comunicação com o ambiente externo ou com os presos entre o presídio e ele não faz nada. Se você for ver, esse é um crime de menor potencial ofensivo, já que a pena dele é menor do que 2 anos. E quando o crime tem pena igual ou menor do que 2 anos, ele é um crime de menor potencial ofensivo nos termos da Lei de Juizados Especiais. Pois muito bem, o que se criticou em relação a esse crime quando ele surgiu foi exatamente a violação do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que você sabe que a maioria, que existem casos onde traficantes, onde grandes chefes do narcotráfico comandam os crimes dentro da penitenciária. E eles comandam por meio de celular. Então, quando o diretor da penitenciária sabe que está entrando celular dentro do presídio e ele não faz nada, aquele celular entrando no presídio pode representar a ordem da matança, ou seja, a ordem de matar alguém. Então, o cara lá dentro do presídio pode mandar matar uma pessoa, 2, seja lá quem for. Então, o que se criticou foi que esse crime, a pena desse crime, violava o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que ele é um crime de grande gravidade, já que a consequência dele pode ser muito grande, e a pena dele é pequenininha. Agora, esse princípio da proporcionalidade, ele... Desculpe, pessoal. Esse princípio da proporcionalidade, ele serve não só para o legislador, ele serve também para o juiz. O juiz... Quando for fazer a dosimetria da pena, e é neste módulo, olha aí galera, é neste módulo que a gente vai aprender como é que o juiz calcula a pena. O juiz, quando for fazer a dosimetria da pena, ele tem que levar em consideração a proporcionalidade. A pena não ficar nem tão além e nem tão aquém do justo, do que deveria ser aplicada. Então a pena não pode ser nem tão alta, mas nem tão baixa. Nem tão alta a ponto de gerar rigor na execução e nem tão baixa a ponto de gerar a impunidade no caso concreto. Então o princípio da proporcionalidade é um princípio constitucional implícito que ele deve ser observado por todas as pessoas, todos os agentes públicos. E no caso do direito penal, principalmente o legislador e o juiz quando dá a aplicação da pena. E é exatamente desse princípio da proporcionalidade que surge o subprincípio da suficiência da pena alternativa. E esse princípio da suficiência da pena alternativa, ele tem sido muito utilizado pelo Supremo Tribunal Federal. O que é isso, professor? Muito utilizado.
Você sabe que, infelizmente, o nosso sistema penitenciário, ele, na realidade atual dele, ele não tem cumprido tão bem com sua função. Nós vimos que não é a única, mas a principal função da aplicação da pena no direito penal é exatamente a ressocialização do preso. Só que os presídios brasileiros estão superlotados, não se dão condições dignas e muito menos de ressocialização daquele indivíduo. Como a gente até conversou, às vezes o indivíduo não consegue nem se socializar, o que dirá de se ressocializar. Pois muito bem, então chegou-se à conclusão que pena privativa de liberdade ela não resolve. É como encarcerar seres humanos como se fossem animais, já que nem animais em tese poderiam ser encarcerados, né? Deveriam, não poderiam, mas pelo menos nem animais deveriam ser encarcerados. Então, chegou-se à conclusão de que a pena privativa de liberdade, as penitenciárias, elas não estão cumprindo tão bem o seu papel como deveria. Aí a gente está passando da justiça retributiva para a justiça restaurativa. Lembra que a gente conversou sobre isso na aula passada? Pois é, eu não sei se vocês lembram, existem algumas propagandas do CNJ onde são duas pessoas, dois boxeadores num ringue, e aí eles fazendo um acordo, dando as mãos dadas. E aí ele fala assim, penas alternativas, não é punir menos, é punir melhor. Então se chegou à conclusão que pena privativa de liberdade não está mais resolvendo tanto como deveria resolver. Então, as penas alternativas, entre elas as penas restritivas de direitos, que a gente vai conversar, elas talvez, a gente vai saber isso no futuro, seja melhor para a ressocialização do condenado. Ou seja, pessoal, a gente vai já estudar as penas permitidas aqui no Brasil, e eu vou falar, pena permitida tem pena privativa de liberdade e pena restritiva de direito. E aí a gente vai estudar as espécies de pena restritiva de direito. Tem exemplos de pena restritiva de direito, que está no artigo 44 do Código Penal, como prestação de serviço à comunidade, como comparecimento pessoal e obrigatório, a curso para falar sobre efeitos da droga, como também a proibição, a limitação de final de semana, proibição de frequentar determinados lugares, e assim vai. Então esse princípio da suficiência da pena alternativa, ele tem sido bastante utilizado pelo Supremo, e ele diz exatamente como eu conceituei aqui embaixo. Se a PRD, se a pena restritiva de direito é suficiente para a prevenção e retribuição dos delitos, deve então ser aplicada a PRD. Então, o juiz, no caso concreto, se ele notar que a pena restritiva de direito ela é adequada para aquele caso concreto, para retribuir, ou seja, para colocar uma espécie de punição ao autor do crime, e além disso, se é adequada para retribuir, é adequada para prevenir, para evitar que aquele indivíduo volte a cometer crimes, para evitar que a sociedade cometa crimes. Então, se a pena restritiva de direito, no caso concreto, ela é suficiente para prevenir e para retribuir o crime, retribuir a punição, né, tendo sentido conotatório de sanção, então a pena restritiva de direito ela é suficiente para retribuir e prevenir? Então vamos aplicar a PRD. É exatamente o princípio da suficiência da pena alternativa. Beleza, turma. E agora a gente viu os principais princípios. Agora a gente passa a ver os tipos de pena. E até como a gente já andou anunciando, como eu já andei falando com vocês, existem as penas permitidas no nosso Código Penal. As penas permitidas, então, são as penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e pena pecuniária. Não esqueça que sanção penal é um gênero com duas espécies. Eu já desenhei isso com vocês, já escrevi isso para vocês e eu vou repetir. Sanção penal, que significa punição penal, é um gênero com duas espécies. Nós temos as penas e nós temos as medidas de segurança. O que o artigo 32 do Código Penal está falando para a gente são as penas que são permitidas aqui no Brasil. E quais são elas? São exatamente essas três. São as penas privativas de liberdade, e as penas privativas de liberdade estão no artigo 33 do Código Penal. São as penas restritivas de direito, e as penas restritivas de direito estão no artigo 43 do Código Penal e seguinte, e é a pena pecuniária. Pena pecuniária a gente só tem uma, que é exatamente a pena de multa. Então veja,
As penas permitidas no Brasil são 3 tipos de pena que a gente tem permitida aqui no Brasil. A pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Nós vamos aprofundar bastante cada uma dessas penas. A gente vai ver os regimes de cumprimento de pena, o que é regime de cumprimento de pena, quais são as características de cada regime. Quando diz, vou cumprir pena no regime fechado, o que é que isso significa? Quando vou cumprir pena no regime semiaberto ou aberto, o que é que isso significa? Nós vamos ainda estudar sobre isso. E esse módulo, turma, ele tem 2 peculiaridades, esse módulo 4. Vocês vão perceber que agora vai ser muito artigo e muita súmula. Eu vou trazer para vocês muita legislação. Então, a grande parte do módulo eu vou explicar a legislação. E além dessa característica desse módulo ser muito focado em legislação, em súmulas e em leis, no caso em artigos do Código Penal, eu além de trazer o Código Penal, necessariamente eu vou ter que trazer artigos da Lei de Execução Penal, da LEP, da Lei 7.210 de 84. Por que eu tenho que fazer isso? Eu sei que o nosso curso é de Direito Penal e não de legislação especial. Mas quando eu falo de penas, eu inevitavelmente vou ter que buscar artigos da LEP, para que o conhecimento seja bem passado e que você consiga sedimentar bem esse conhecimento. Então esse módulo, você vai observar a partir de agora, ele tem essas 2 características, que ele vai ser focado bastante em legislação e em súmula, e também ele vai ser, eu vou precisar várias vezes recorrer à LEP. Pois muito bem, então existem 2 tipos de penas. Existem as penas permitidas e as penas proibidas. As penas permitidas, como você já observou, só são essas 3. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena pecuniária. Pena pecuniária só existe uma, que é exatamente a multa. Perfeito. Antes de começar a falar das penas permitidas, que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, eu vou começar falando das penas proibidas. Então a gente começa falando das penas proibidas e depois passa a falar das penas permitidas. As penas proibidas, elas estão no artigo 5º, inciso 47 do Código Penal. E a gente já andou lendo esse artigo. E eu disse, turma, mais na frente eu vou aprofundar com vocês. Pois muito bem, agora é a hora da gente aprofundar essas penas proibidas. Então vamos lá. Quais são as penas proibidas aqui no Brasil? Artigo 5º, inciso 47. Bem aqui. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Turma, eu já expliquei para vocês que aqui no Brasil, caso alguém seja punido a pena de morte, ele vai ser fuzilado. O Código Penal Militar diz que a pena de morte aqui no Brasil é a pena por fuzilamento. E só pode haver a pena de morte aqui no Brasil em caso de guerra declarada. E exatamente o artigo 84, inciso 19 da Constituição, diz que compete ao presidente da República declarar a guerra, só que tem que ter a aprovação do Congresso. Ou então o Congresso, ou então o presidente da República, dependendo do caso, vai poder já declarar a guerra e depois é que vai ter a ratificação do Congresso. Então veja, primeiro, o presidente da República precisa de autorização para poder declarar a guerra, mas dependendo do caso, se for urgente, ele pode declarar a guerra que depois vai ser ratificada pelo Congresso Nacional. Tranquilo. A pena de morte, de acordo com Zaffaroni, e a gente já conversou sobre Zaffaroni, que é um argentino que estuda o direito penal brasileiro, lembra da tipicidade conglobante, que a gente viu no módulo 2? Pois muito bem, o Zaffaroni ele diz que a pena de morte, ela não pode ser considerada pena. Por que a pena de morte não pode ser considerada pena? Exatamente porque ela não cumpre nenhuma das suas finalidades. Ela não tem como ressocializar um indivíduo, já que ele vai estar morto. Ela não tem como prevenir de forma especial, já que o indivíduo vai estar morto. No máximo vai ter a prevenção geral, né, e a retribuição. Mas ainda assim, Zaffaroni diz que pena de morte não deve ser considerado pena. Por que eu trouxe Zaffaroni aqui? Porque alguns de vocês vão fazer provas subjetivas. E caso caia pena, é bom que você mostre conhecimento e mostre leitura, inclusive com doutrinadores estrangeiros, no caso Zaffaroni, que é um argentino. Então, caso você venha fazer prova subjetiva, ou mesmo numa redação, você pode mostrar conhecimento falando do que Zaffaroni pensa. Mas
Pra gente, pena de morte, como a Constituição diz que não haverá pena de morte é pena, só que no Brasil é uma pena proibida. Só vai ser permitida a pena de morte em caso de guerra declarada. Aí, turma, tem duas coisas ainda que a gente precisa conversar. A primeira coisa é a lei do abate. A lei do abate é a lei 7565 de 86, que na realidade, turma, até recentemente, até se eu não me engano foi em 2006, essa lei ela andou sendo alterada. Pois muito bem, lá no artigo 303, parágrafo 2º, diz que a aeronave considerada hostil pode ser destruída, desde que haja autorização do presidente da República ou autoridade por ele delegada. Em outras palavras, pessoal, a lei do abate, ela significa dizer que é sim possível abater uma aeronave considerada hostil. Ou seja, será que isso não é considerado pena de morte? Será que esse artigo é realmente constitucional, já que aqui no Brasil só vai haver pena de morte em caso de guerra declarada? E aqui o artigo 303, parágrafo 2º, diz que pode, inclusive, abater a aeronave considerada hostil desde que haja a ordem do presidente da República. É aquelas coisas bem de filme americano, né, que a gente vê, pode abater, bora seu presidente, estou precisando de ordem, bora presidente, bora. Aí o presidente, tá bom, abata, aí, bufo, destrói as naves. Pois muito bem, o que a FAB, a Força Aérea Brasileira, vai tentar fazer é, o máximo possível, é tentar tanger, a fazer com que ela desça, com que ela pouse, e em último caso ela pode até abater, ou seja, atirar contra para destruir mesmo a aeronave considerada hostil. E aí, turma, se discute a inconstitucionalidade desse artigo. O Supremo ele ainda não declarou a inconstitucionalidade desse artigo. Então, é considerado válido, só que é um caso de pena de morte, turma, que não está em guerra declarada. Por isso que a doutrina ela costuma chiar muito, como diz aqui no Ceará, ou seja, criticar muito esse artigo, porque é um caso de pena de morte sem estar em caso de guerra declarada, portanto seria inconstitucional. E o outro caso que a gente também tem que discutir um pouquinho é exatamente sobre a lei dos crimes ambientais, que é a lei 9605 de 98. A lei dos crimes ambientais, no artigo 24, ela traz a punição para as pessoas jurídicas. A gente já conversou, atualmente, a pessoa jurídica só pode praticar um tipo de crime, que é exatamente os crimes ambientais. E se a pessoa jurídica pratica um crime, qual é, turma, a punição dela? Vamos ler o artigo 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, no caso de crimes ambientais, terá decretada a sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento de crime e, como tal, perdido em favor da União. Opa! Liquidação forçada significa que a pessoa jurídica ela vai cessar suas atividades ad eternum, que o patrimônio dela vai ser considerado como instrumento de crime e vai ser concedido ao Fundo Penitenciário Nacional. Fundo Penitenciário Nacional é um fundo, pessoal, gerido pelo Ministério da Justiça e que cuida, entre outros aspectos, de toda a execução penal, dos presídios, dos estabelecimentos prisionais. Pois muito bem, a doutrina também critica muito o artigo 24 porque ele diz que é um caso de pena de morte para a pessoa jurídica. Porque quando a pessoa jurídica deixa de exercer as suas atividades de forma forçada, não deixa de ser uma pena de morte para aquela pessoa jurídica. Professor, mas ela não tem vida? Ela não tem vida, a pessoa jurídica, mas ela tem personalidade. Assim como eu, assim como você, e a pessoa jurídica, todos nós temos personalidade. A partir do momento que se faz liquidação forçada na pessoa jurídica, significa, turma, pena de morte para a pessoa jurídica. Assim como a lei do abate, esse artigo 24 ele não foi declarado inconstitucional. Portanto, se cair em prova, não tem problema você marcar que está correto. Tranquilo? Beleza. Então não vai haver pena de morte. A gente está aprofundando as penas proibidas. Não vai haver pena de caráter perpétuo. Pois muito bem, turma. A gente já adiantou que o artigo 75 do Código Penal, ele só permite que você cumpra pena pelo mesmo crime até no máximo de 30 anos. Olha o que é que diz ele. O tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade
reclusão ou detenção não pode ser superior a 30 anos. Então ele não pode ser superior a 30 anos. E aí você já sabe por quê. Muito embora eu só possa cumprir pena até 30 anos, por que é que o juiz fixa pena acima de 30 anos? Porque a base de cálculo dos benefícios penais vai ser a pena efetivamente aplicada. Tem até súmula sobre isso que eu vou ver com vocês mais na frente. A base de cálculo para os benefícios penais, como a progressão de regime, como o livramento condicional, temas das nossas aulas, são a pena efetivamente aplicada. E não, é a pena efetivamente aplicada, e não esses 30 anos. Então, pelo mesmo crime, pessoal, o tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade, ele não pode ser superior a 30 anos. Aí eu sei que vai ter aquela dúvida. Professor, me diz uma coisa. O cara está cumprindo pena privativa de liberdade, ele foi condenado a 38 anos. Só que ele cumpriu uns 20, conseguiu 20 e tantos e conseguiu o livramento condicional. Então ele passou então a cumprir a pena fora do presídio, fora da penitenciária. Beleza. E fora da penitenciária ele cometeu um crime. Ele cometeu um outro crime. E aí por esse crime a pena dele foi novamente de 38 anos. E aí, professor, e agora? Em caso de dois crimes? Turma, agora, o juiz da execução penal, ele deve fazer o seguinte, ele deve analisar o tanto de pena que está faltando do primeiro crime. Então, se ele cumpriu 20 anos, estava faltando 10 anos. E aí ele vai somar com o tanto de pena do segundo crime até o limite de 30 anos. Então, veja, ele vai cumprir 10 anos, o restante dos 10 anos que ele estava cumprindo do primeiro crime, e depois vai cumprir só mais 20 anos em relação ao segundo crime. Não é que ele vai cumprir 10 que estava faltando do primeiro crime e mais 30 que estava faltando do segundo crime. Não. Se ele é condenado novamente por um outro crime, quando ele já estava cumprindo a pena de um crime, vão ser somados e a somatório não pode ultrapassar 30 anos de execução. De forma que, no meu exemplo, faltava 10 anos para ele terminar de cumprir a pena de um crime, ele vai cumprir esses 10 anos. E no outro ele foi condenado a 30 anos, ele vai cumprir só 20, para respeitar o limite do artigo 75 do Código Penal. Então, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Agora você me diz que ele cumpriu 30 anos de prisão e saiu, cometeu outro crime e foi condenado a 40 anos. Vai cumprir 30 anos de novo? Agora vai. Agora vai cumprir 30 anos de novo. Não tem o menor problema. E aí, turma, a gente precisa conversar também sobre o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma foi o que criou o Tribunal Penal Internacional. E o Estatuto de Roma é um tratado internacional que foi ratificado aqui pelo Brasil. Ele criou o Tribunal Penal Internacional e no artigo 77, parágrafo 1º, a linha B, ele prevê sim a pena perpétua para quem comete crimes que seja chancelado, pessoal, que sejam julgados pelo Tribunal Penal Internacional. E aí o que se observa então é um choque entre normas constitucionais. A Constituição que permite que proíbe a pena de caráter perpétuo e o Estatuto de Roma que permite a pena perpétua. E aí, pessoal, que a nossa soberania brasileira, ela não poderia interferir na soberania do Tribunal Penal Internacional. Na soberania, no caso, não do Tribunal Penal Internacional, mas na soberania dos outros países quando foi fazer aquele tratado, o tratado que deu origem ao Estatuto de Roma. Então, quando foi feito o Estatuto de Roma, o Brasil não poderia impor a sua vontade, impor a sua soberania sobre os outros países. O que o Brasil fez foi ratificar o Estatuto de Roma. E aí, turma, a gente não tem jurisprudência para dizer, no caso concreto, se um brasileiro fosse punido lá no Tribunal Penal Internacional, se ele ficaria 30 anos no máximo, ou se ele poderia ficar o resto da vida, como permite o Estatuto de Roma. Acredito eu que, se for para o Supremo diz que deve ser respeitada a Constituição Federal. Então, assim, a gente não tem jurisprudência nesse assunto porque nunca aconteceu. Mas
existe esse choque entre normas constitucionais, né? E como o artigo 5º é um poder constituinte originário, no meu ponto de vista, ele deve prevalecer sobre o Tratado Internacional, que é sobre direitos humanos e que tem valor infraconstitucional, mas supralegal, como o professor de Constitucional explica. Turma, na próxima aula eu começo daqui que eu vou explicar ainda sobre a medida de segurança. Acabou meu tempo, a gente se vê já já. Tchau, tchau.